Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio gravado de Investimento à Beça, hoje com o meu amigo Alexandre Espírito Santo. E aí, Alexandre, tudo bem? Hudson, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Um prazer todo meu. Alexandre já esteve aqui duas vezes, se eu não me engano, mas sempre online, né? A gente nunca conseguiu fazer. É um prazer hoje aqui que tem em São Paulo de fazer esse bate-papo aqui. Alexandre, se apresenta rapidamente, por favor. Hudson, primeiro, muito obrigado, é muito legal estar aqui pessoalmente, né? Eu sou professor, né, no IBMEC do Rio de Janeiro e na SPM também. Agora a gente está fazendo lá a Escola de Negócios e me colocaram com um nome bonito lá de Professor Advisor da Escola de Negócios. Que bom. E eu sou economista-chefe da UE Investimentos, né? Tenho uma carreira aí esse ano de 39 anos de mercado financeiro. Ano que vem estou fazendo, se Deus quiser, 40 anos de bolsa, de dólar, de ouro, de qualquer coisa que você imagina. Uau! A gente está lá, né, tentando ajudar os clientes. Que maravilha! Parabéns, gente. Bela carreira, né, Alexandre? Obrigado. Bela carreira, bela carreira. Vamos começar nossa conversa sobre economia? A gente hoje tem, inevitável, começar falando sobre a questão do Irã, Estados Unidos, guerra, e também ali Líbano, Israel e tal, os eventos na economia. Vamos começar falando de economia global. Como é que você está vendo esse cenário aí? É um cenário preocupante, não é? Basicamente, não somente por conta da guerra em si, das perdas de vida, de tudo que a gente sabe que uma guerra pode trazer, mas, sobretudo, em termos econômicos, né, dessa alta expressiva no barril do petróleo. A gente estava negociando ali antes da guerra 65, 70 dólares o barril, e agora a gente chegou, algumas poucas semanas atrás, a 120. Em março, a gente teve uma alta de 50% no preço do barril do petróleo. E aí tem um ponto, né, que é muito importante, né, você sabe bem disso, né, quando o barril do petróleo sobe, o mundo é muito dependente ainda, né, do petróleo. Isso é inegável. Por mais que a gente tenha alternativas, hoje o petróleo ainda faz parte muito fortemente da matriz energética. Isso tem um impacto profundo na inflação no mundo inteiro, né? Se a gente olhar a última leitura de inflação nos Estados Unidos, né, você teve uma alta em um mês de 0,9 na inflação. Aqui foi perto disso. Então, a inflação está puxada no mundo inteiro. E isso traz um problema, né? Uma derivada disso, que é o Banco Central, os bancos centrais em geral, precisarem subir a taxa de juros ou interromper a queda que eles vinham fazendo. Já houve aqui no Brasil, por exemplo. E esse, para mim, é um ponto importante, né? Porque lá nos Estados Unidos, esse ano, a gente tem aquelas eleições lá de midterm e o Trump ele acaba, né, sofrendo muito a sua popularidade com a questão da guerra. E a inflação é um dos fatores que vai, muito provavelmente, estar lá na discussão, né, nas campanhas. Aqui, a gente também tem uma eleição, que é a eleição presidencial, eleição para o Congresso, e o Banco Central provavelmente vai ficar mais cauteloso com a queda do juro, né? A gente lá no Way, por exemplo, estava trabalhando com o juro na virada do ano entre 12 e 12,5, depois eu passei para 12,5, e agora, mais recentemente, eu passei para 13. Isso implica, não é, que o Banco Central vai pensar duas vezes, pelo menos, né, na velocidade de queda. Então, a próxima reunião do Copom, imagino que ele vai fazer uma queda de 25, tal qual fizera na anterior. Acreditar que ele vai acelerar para os 50 está ficando difícil, especialmente se o preço do barril do petróleo não ceder. Agora, tem um ponto, Hudson, que é muito importante, que qualquer coisa que aconteça, e eu espero que a gente caminhe para um desenlace, né, pacífico nisso tudo. E rápido. Né, é que o preço do barril do petróleo ele dificilmente vai retornar para os 65, 70 que
que ele estava Ou antes. seja, alguma inflação vai ser. Não adianta, é impensável a gente supor que o que aconteceu lá nos primeiros bombardeios, esses bombardeios afetaram oleodutos, depósitos, armazéns, qualquer coisa que você queira dizer relacionado à indústria petrolífera. Um outro aspecto é que, com essa questão do Estreito de Hormuz fechado, a gente tem muito petroleiro que está lá, ancorado lá, está estacionado, como eu brinco com os alunos, estacionou ali o. E aí o cara, porra, ele precisa passar pelo Estreito de Hormuz e ir até a refinaria para refinar, para depois ele levar para o, né, sei lá, para o posto de gasolina. Não adianta, isso não vai acontecer estalando o dedo. Esses petroleiros são lentos, a velocidade dele é muito lenta. Isso vai levar 4, 5, 6 meses para regularizar e admitindo que as coisas têm um desenlace favorável. Então, os bancos centrais vão ficar numa cilada, porque agora mesmo lá no Fed, você deve ter visto, o Kevin Walsh, que foi indicado pelo Trump, ele teve uma sabatina. E o Kevin Walsh, ele tem um problemaço à frente, porque todo mundo espera, ou pelo menos o Trump espera dele, que ele caia o juro. Só que nada sugere que o juro tenha que cair agora, por conta disso tudo. Sim. E aí o que ele vai fazer? Né? Então, o que ele, né, se eu entendi direito... Cheio de ameaça. Exato. O Kevin Walsh, ele, na sabatina, ele sugeriu que são precisas algumas mudanças no arcabouço do Fed. Isso também é perigoso, porque ele diz, primeiro, que talvez seja melhor encontrar uma outra forma de medir a inflação. Isso é complicado. Depois, ele questiona essa questão do consenso. Né? Não, porque, em geral, o Banco Central tem que ter consenso entre os diretores para você passar para a sociedade uma imagem de união, e ele acha isso errado, que é preciso ter o dissenso, que é preciso ficar claro o ponto de discórdia. Um outro aspecto que ele menciona é que talvez seja preciso deixar um pouco de lado os modelos acadêmicos. Enfim, ele está sugerindo mudanças de postura de Banco Central que pode trazer um certo desconforto para os mercados. E a gente sabe, a gente tem muita experiência, você sabe disso, toda vez que o mercado fica com o pé atrás com o Banco Central, em geral, como fala a garotada aí, dá ruim, né? Aí, se a gente pensar que é um presidente de Banco Central, que, ao que tudo indica, chega com um mandato, uma encomenda que é baixar juros, e propõe uma mudança muito forte, a dúvida fica, mas essa mudança não é para justificar, de Exato. alguma maneira, a queda de juros? Hudson, a gente sabe que o Banco Central ele tem que ser um ente conservador, ele não é um gambler, ele não pode jogar. Né? O Banco Central ele tem uma meta de inflação. É natural que presidentes de bancos centrais sofram pressões políticas. Você lembra, o presidente Lula aqui, ele criticou muito o Roberto Campos Neto, né? E agora, o que está acontecendo? O presidente atual do Banco Central do Brasil, Galípolo, ele foi colocado pelo Lula e ele próprio subiu o juro. Né? Então, o Banco Central ele tem uma tarefa, que é entregar a meta de inflação para a sociedade, porque a inflação, como eu sempre falo para os meus alunos, imagino que você fale também, inflação não é um mal, ela não é um bem. Sim. Né? E aí, quando você ouve alguém falando, vamos mudar o termômetro, né? Então a gente está medindo a febre errado. Ou depois, não, vamos fazer o seguinte, a febre é 37? Não, vamos fazer a febre ser 38? Então vamos mudar a meta de inflação? Penso também que seja ruim. E, mais do que isso, a gente tem visto, no ano eleitoral, uma pressão muito grande para que o Banco Central reduza a Selic, né? Quando, na verdade, a gente não tem como reduzir a Selic, porque a inflação, recentemente, se você olhar o Boletim Focus,
A inflação subiu para o ano corrente, para 26, para 27 e para 28. Ela já está ali de novo agora, esse ano, já saiu de novo do teto. Então, o Banco Central não tem muito o que fazer em relação a isso, que imagino, né, muita gente falando, tem uma certa gordura, né, mas não dá para dar aquela canetada, né, como o pessoal está fazendo. Não tem tanta gordura assim. Então, é provável que ele reduza numa velocidade de 25 até as coisas acalmarem. E, mais uma vez, ele, de alguma forma, né, conseguir segurar as expectativas inflacionárias. Ancorar a expectativa inflacionária é uma tarefa dificílima para o Banco Central. E esse ano, bem, vamos lá, então vamos fazer. Falamos aqui dos efeitos do petróleo, mas tem um outro efeito aqui, por exemplo, que é fiscal, que são essas compensações que o governo vem propondo, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que esse tipo de benesses você cria, depois para tirar é complicado, e eles criam algumas expectativas negativas sobre o fiscal, que já não vai bem. O que você pode falar sobre isso? Olha, você tem razão, né? Uma das conquistas que o Brasil teve foi lá na época do Fernando Henrique, foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. E ela diz o seguinte: ó, se eu abro mão de alguma coisa, eu preciso dizer onde irei recuperar o que eu abri mão. Isso é muito importante, né, como sinalização. Você tem toda a razão. Nós temos um lado fiscal, na verdade, é uma doença crônica. Já Essa faz questão muito fiscal no tempo, Brasil é. né, muitos anos. E o pior é que quando a gente ouve, né, não, esse governo agora vai consertar, a gente sempre ouve isso. Qual é o ponto aqui, Bessa? A gente tem um déficit primário, o governo agora colocou lá no projeto de lei orçamentário superávit, e eu acho que vai dar déficit. Nossa Aquele expectativa lá. superávit que já tira não sei quanto de despesa, né? Não, e tem um ponto, é cheio de exceção, né? Eu acredito, nosso cálculo lá no UE é um déficit esse ano entre 0,3 e 0,4 do primário. A gente está pagando R$ 1 trilhão de juros pela dívida. Isso faz com que o déficit nominal vá para perto de 9% do PIB. É muito ruim isso. 1 trilhão poderia ser usado de outra forma, né? Educação, saúde, segurança. E a gente está remunerando, né, aqueles que nos financiam para esses déficits. Eu fico, né, como professor, eu não tenho filho, mas eu olho para os meus alunos, para os meus sobrinhos, e fico vendo, né, que a gente está consumindo o futuro. Né? A gente tem uma questão de consumo intertemporal. Né? O que é dele, eu estou fazendo agora. Precisamos reverter isso, mas como a gente reverte se a qualquer momento a classe política inventa alguma coisa, ou desta maneira que você coloca, como agora recentemente nos combustíveis, ou como essa PEC aí da assistência social, que vai espetar aí mais 35, 36 Aliás, bi. cria-se despesa com facilidade, É né? incrível. E enquanto a gente, eu imagino que o ideal seria um esforço conjunto da sociedade para a gente, pelo menos, endereçar os problemas, fazer uma reforma novamente, né, uma nova reforma da Previdência, porque aquela do Bolsonaro só deu uma tampão. Né? Fazer uma reforma administrativa, né, para a gente poder, né, cobrar devidamente, né, dos funcionários públicos. Quantas distorções a gente vê, especialmente ali Esse negócio dos penduricalhos, dos né, que estão na pauta. penduricalhos. E não é Então, só, não é só no judiciário. mas esse é o ponto, Hudson, porque se nós não fizermos algo já, o país se torna ingovernável, provavelmente na próxima década. Porque a gente tem hoje uma relação de dívida sobre PIB. Quando o presidente Lula assumiu, era 72%. E hoje, ela está ali em 80%, provavelmente vai virar esse ano em 82%. E muito em breve, se nada for feito, vai para 90% e daqui a pouco é 100%.
Ah, não, mas olha, os Estados Unidos é 130, o Japão é 2 vezes. A gente não pode comparar o Japão, os Estados Unidos, os países da OCDE com o Brasil. Né? Não dá para fazer esse tipo de comparação, é banana com batata. É por isso que nós precisamos, e o próximo governo, ele vai precisar tomar medidas muito duras. E esse é um ponto que eu tenho falado muito isso, inclusive, nos debates que eu tenho participado, nos artigos, lá na coluna que eu escrevo, você escreve também lá. É, o que que essa campanha teria que apresentar, né, para a sociedade? É algo que provavelmente não será apresentado, porque o que que você tem a oferecer? Olha, eu tenho que oferecer sacrifício. Ninguém vai falar isso, Isso é um problema. né? Quase impossível. Mas, de fato, é isso, porque, olha só, Bessa, se nós pegarmos o teto dos gastos que foi feito ali pelo governo Temer e que o governo Bolsonaro, né, herdou e continuou, né, com o governo Lula, a gente passou para o tal arcabouço fiscal do Haddad. É, Se nós pegarmos o teto dos gastos, quando ele se encerrou, no outro dia eu vi uma entrevista do Stuhlberg que eu me senti aliviado, porque ele falou um número que é parecido com o meu, e eu falei assim, pô, você está muito pessimista, não é isso não. E o número dele era muito próximo do meu. Se você pegar o teto dos gastos e trouxer para agora, você teria que fazer um ajuste de 500 bi, 500 bi. Ou seja, nós estamos fazendo déficit e a gente precisa fazer um ajuste que é quase 4% do PIB. É impossível fazer isso de uma vez só. sim, com certeza. Então, a gente vai precisar de mais de um mandato, mas é preciso que o próximo, quem quer que vença, faça alguma coisa nessa direção. Porque, se não fizermos desta maneira, o país, repito, se torna ingovernável lá na virada dessa década. Mas aí, pegar esse gancho teu para puxar dois assuntos. Enquanto estamos falando sobre essa necessidade de maior equilíbrio fiscal, a gente está discutindo escala 6 por 1, que causa inflação e outras coisas. A gente está falando sobre a PEC lá da assistência social, Isso. e estamos falando de compensação. Estamos falando, tem nenhuma. Aliás, a discussão de tem dois candidatos hoje que são mais bem pontuados, ninguém fala de economia também. Ou seja, estamos caminhando para o muro. É desafiador. Acho interessante você falar essa questão, chamar essa questão para a nossa conversa do 6 por 1. Eu acho que esse debate ele é apropriado, mas talvez num segundo momento. O que eu quero dizer com isso? Antes da gente ir para, né, se a escala é 6 por 1, 5 por 2, 4 por 3, a gente precisaria falar de produtividade. Né? A produtividade do trabalhador brasileiro é muito baixa. No outro dia, Bessa, eu vi uma pesquisa que tinham ali quase 150 países e o Brasil era o 94º em relação a Nossa, essa questão da produtividade do trabalhador. nós O que somos essa a pesquisa mostrava, 8ª, 10ª economia do mundo e somos isso, o 94º em produtividade. o que essa pesquisa sugeria é que o trabalhador brasileiro ele entrega, né, de produtividade US$ 22 por hora. O trabalhador americano, US$ 80 por hora. 4 vezes mais, é só Por simples aí. assim. Os trabalhadores daqui, né, Argentina, Uruguai, Chile, Nossos pares nossos aqui, pares, vizinhos, em torno de 35, 36. 50% a mais. Esse, para mim, é um ponto. Produtividade é fundamental, até porque a gente está vivendo hoje, depois a gente pode falar sobre isso, né, com essa questão de inteligência artificial que tem um impacto muito grande, né, sobre a produtividade. Qual é o ponto que me incomoda? É porque produtividade tem a ver com educação. Na hora que a gente olha a educação do Brasil, a gente quase não investe em educação. Você é professor, eu sou professor. A gente recebe na sala de aula os alunos, a gente sabe o que está acontecendo, né, no ensino fundamental, no ensino médio. Quando a gente vai para os certames internacionais, né, as notas dos nossos alunos, dos nossos estudantes, são pífias. Então, era preciso a gente focar em educação muito fortemente.
tem um ponto que também me incomoda, é que aqui no Brasil a gente quase não tem ensino técnico. Isso é muito importante lá Sim. fora, né? Eles dão muito valor ao ensino técnico. E aqui, às vezes, não, o ensino técnico faz você ser menor em É, relação ao a sujeito que faz o sociedade. ensino superior, e muitas vezes o ensino superior é muito falho, né? Tenho discutido muito isso com os meus colegas professores, com você já discuti também, né? Por exemplo, quando a gente vai para essa área de negócios, que é a nossa, né? Eu vejo muitos alunos entrando na faculdade e ele não sabe direito o que é que ele quer, né? Então, vou estudar administração, será que é isso? Vou estudar economia, pô, será que é isso? Vou estudar marketing, poxa, mas será que é isso? Porque ele toma uma decisão muito jovem, com 16, 17, 18 anos no máximo. Então, a gente precisa, eventualmente, dar uma repensada, né, nesse modelo de ensino. Essa geração agora, né, que eles estão chamando de geração beta, né, que é o pessoal que nasceu a partir de 25, esse pessoal ele vai usar a inteligência artificial. Hoje a gente já sabe que o Sim. aluno usa lá esses chat GPTs da vida, os perplexos. Não, estou usando para estudar, né? A gente ficou conversando. Exato. E na sala de aula a gente tem o desafio de fazer o aluno olhar para você e não para o celular e não para o computador que está na frente dele. Então, o ensino ele começa com a base e ele vai, né, como um dominó, ele vai se espalhando. Então, é preciso repensar um pouco o modelo, a gente precisa olhar essa questão da produtividade. O país ele tem uma carga tributária elevadíssima e a gente não entrega para a sociedade os Carga tributária serviços. escandinava, um negócio meio assim, né? É de país de primeiríssimo mundo, mas o que a gente entrega não é. Tem um outro aspecto, você sabe bem disso, tem uma teoria, né, em economia chamada curva de Laffer, né, que mostra, né, quando à medida que você vai aumentando a alíquota do imposto, né, você vai crescendo a arrecadação, chega ao ponto máximo, depois inflexiona, Sim. né? A gente chama essa parte que a arrecadação diminui de setor proibitivo. A gente já está no setor proibitivo há muito tempo, então o Brasil ele tem essa característica, ele joga fora um monte de teoria. A gente jogou fora a curva de Laffer. Tudo isso está ligado a essa questão da produtividade. Ninguém está discutindo, Hudson, isso é muito importante que fique claro. Ninguém está discutindo se o trabalhador deve ter horas, né, para lazer, para estar com a família, para cuidar da sua O debate é saúde. enviesado, né? Você começa a Isso, discutir. não é? Até para ele estudar, não é isso. O ponto é que eu tenho visto o pessoal falando, não, porque eu tenho que trabalhar menos. Só que nós não estamos vendo, assistindo, né, debates e muito menos estudos. Tem um estudo muito interessante lá do IBRE, lá do Rio, da Fundação Getúlio Vargas, de dois professores, né, que eu respeito muito, Paulo Peruchetti e o Fernando Holanda Barbosa Filho. Eles fizeram um estudo excelente, que eu sugiro que dê uma olhada, que mostra o impacto que isso terá no PIB, né, como perda de PIB, né? Setores serão muito prejudicados, né, como shopping centers, por exemplo. Mas, de novo, não é uma questão de você, eu tenho que fazer o trabalhador, né, trabalhar muito mesmo. Não é isso. É um ponto de discussão que perpassa outras análises que não estão sendo feitas. Olha só, é impressionante, né? Mas é aquela questão que a gente estava falando, debate é raso, né? Hoje o Perfeito, é isso debate é mesmo. raso, Da né? profundidade de um pires. Essa expressão é ótima, profundidade de um pires, né? É impressionante. E aí, nessa atuada, a gente, com a escala 6 por 1, você mais ou menos lembra mais ou menos de quanto a gente perderia de PIB, de crescimento potencial? Bessa, esse estudo, né, que eu me referi, se você sair do 6 por 1 para o 5 por 2, porque tem a ideia também do 4 por 3, né? Em torno de 6% de PIB num período não muito grande. É 6% de muita PIB. coisa. Por um país que já tem dificuldade de crescer. Exato. Não, é impressionante. É É impressionante. bem difícil. Agora, vamos lá. Temos um ponto aqui, então, para debater, porque o Brasil é a bola da vez.
Sim, Aí só cresce. Você deve estar errado, eu também. perfeito. Você deve estar Estamos, errado. Estamos errados. estamos Por errados. quê? Por que o Brasil cresce desse jeito? Que problemas são esses que só a gente está vendo? É. É muito boa essa pergunta, né? Eu trabalho no mercado financeiro há tanto tempo, né? Lido com a juventude, o pessoal está aproveitando, a bolsa está subindo, professor, né? 200 mil pontos, né? O dólar está caindo, veio abaixo de 5, vamos viajar. Tenho lido, né, alguns relatórios de bancos estrangeiros falando que o Brasil é o queridinho, virou ouro. É muito interessante, né, essa análise, porque eu vou fazer você lembrar, voltar um pouco no tempo, e lembrar da capa da revista The Economist, uma das principais revistas do mundo, em 2009. Em 2009, a Economist botou o Cristo Redentor como um foguete, né? Que o Brasil era a bola da vez, tal qual esse momento. 4 anos depois, 4 anos, não foram 40 anos, 4 anos depois, a mesma revista, a mesma capa, o mesmo Cristo Redentor. Só que ao invés dele estar como foguete, lá no Rio a gente chama Deus Chabu, né? Ou seja, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque na hora que a gente olha o fundamento macro, ele não sugere, É o né? que mudou, né? É isso é que me incomoda. A gente já falou aqui dos déficits. O país, no ano passado, teve 2.500 empresas que, né, faliram. Nós vimos grandes empresas, né, Raizen, Tokstok, Até o pão de Pão de açúcar, né? Açúcar, né, pedindo recuperação. São 80 milhões de endividados. Como que a gente, olhando esses indicadores, a gente pode olhar que o Brasil é a bola da vez? Eu tenho visto posts na internet que falam assim, não, o Brasil está longe da guerra. Nós somos um país ordeiro, pacífico. Não vai cair míssil, bomba aqui. Bacana. Hudson, você está aqui em São Paulo, eu estou no Rio. Eu tenho um pouco de medo, né? Porque, tudo bem, não tem míssil, mas tem fuzil. Então, Foi no Rio, acho que então. a questão não é muito por aí. Eu acho que o ponto que a gente está vivendo é que o mundo, nesse momento, ele está fazendo uma grande recomposição, uma grande realocação de ativos. Né? Depois da pandemia, veio muito dinheiro para a economia. A ideia, né, se você pegar governos e bancos centrais, a quantidade de dinheiro que veio para a economia é em torno de 10% do PIB. É muito trilhão de dólar que veio para a economia. Basicamente para o setor privado, para empresas e para as famílias. Você fez de alguma maneira, uma poupança forçada e ela ainda está sendo usada. Então, de fato, o mundo, nesse momento, ele olha para o cenário internacional, ele vê a economia americana com problema, então ele quer se afastar do dólar. Há um mês atrás perguntaram para o Trump o que ele estava achando do dólar, e o Trump falou, não, estou achando muito bom, está ok. Ou seja, se você pegar o DXY, que é uma cesta de moedas que o dólar, né, para comparar, apanha há um ano 15%. Então, o dólar perde no mundo valor. E não seria diferente aqui. Então, o real não está se valorizando por méritos nossos. O real está se valorizando porque o dólar está perdendo no mundo inteiro. Você olha para outras moedas, o comportamento é similar. Quando você olha para as bolsas no mundo, o comportamento é similar. Só que eu queria, Hudson, trazer aqui um ponto para os que estão nos assistindo. Né? Eu sou um cara de bolsa há tanto tempo e eu fico vendo, né, o pessoal falando, não, a bolsa maravilhosa, vai para 200 mil, 250 mil. E aí eu quero trazer duas colocações. Primeiro, é o seguinte, eu me lembro muito lá do meu saudoso pai, né, quando eu era jovem, eu estava na faculdade, eu estudava na UERJ, eu pegava o metrô, ia encontrar com meu pai ali na Bolsa, ali no Rio, né, que ficava na Praça 15,
E eu via lá meu pai, a gente ficava no aquário da Bolsa, era pregão físico, né? Ali eu viva a voz. E meu pai sempre falava: não, meu filho, a Bolsa você tem que entender, porque quando a economia está bem, a Bolsa está bem, porque a economia ela funciona, né, de forma harmônica. Então, a Bolsa é uma espécie de termômetro. A economia está bem, as empresas estão bem, a economia está mal, as empresas estão mal. E então você deveria falar, que foi a sua pergunta. O Brasil está ótimo, porque a Bolsa bateu ali, flertou com os 200 mil pontos, fez máxima histórica, não máxima em dólar, mas em real, fez máxima. E aí eu quero trazer esses dois pontos. Se isso tudo fosse verdadeiro, né, a economia está bem, primeiro, quantos IPOs, ofertas iniciais, tivemos nos últimos 2, 3 anos? Dá para contar nos dedos de uma mão. Isso não é bolsa boa. Bolsa boa tem profusão de empresas abrindo capital. Segundo aspecto, que vai na linha aí do meu pai, né, saudoso pai, que é o seguinte: o pessoal está comprando o Ibovespa. O que é o Ibovespa? Índice de liquidez. Então, temos ali em torno de 80 ações que, pela regra do Ibovespa, precisa negociar com muita frequência. Agora, a gente tem outras empresas negociadas na Bolsa, que são chamadas de small caps, mid caps, e essas empresas são muito importantes. Se você olhar, Hudson, a gente sabe aí que as pequenas e médias empresas geram metade dos empregos Isso aí. no país. Se você olha o índice de small caps, né, da Bolsa, da B3, e compara com o Ibovespa, você vai ver que abriu uma boca de jacaré nos últimos 4 anos. A diferença é quase 50%. Se estivesse tudo maravilhoso, era para essa diferença ser muito, muito, muito menor. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que você não está comprando as empresas brasileiras porque a economia está saudável. Você está tendo uma recomposição, uma realocação, como o pessoal está chamando, uma rotação, né, do dinheiro internacional vindo para o país, e está entrando muito dinheiro para a Bolsa. Sim, esse ano já entrou aí, sei lá, 12 bilhões de dólares. A taxa de juros no Brasil é muito alta, isso favorece o carry trade, isso favorece o real, mas, de fato, a gente não está com uma economia saudável. O que a gente está vivendo é uma conjuntura. O vento está a favor. Se o vento virar, se o vento mudar ou se o vento cessar, aí a gente vai precisar saber, né, se podemos entregar aquilo que esperam de nós. E aí vou voltar ao início da resposta. 4 anos depois do Cristo decolar, ele deu chabu. Aí a gente tem uma questão para pensar, né? Que é o seguinte: tá bom, tem um momento de rotação, o dinheiro veio para cá. Chega uma hora, acomoda. E o Isso, que a gente tem para entregar? esse é o ponto. Né? Temos nada para entregar, continua com a mesma questão fiscal mal resolvida. E um ponto que a gente não abordou, e já estamos caminhando aqui para o final, mas acho que é relevante, que é a insegurança jurídica. Né? O Exato. Brasil, nos últimos anos, bem, nos últimos 4 anos, para aumentar a arrecadação, toda hora tem uma regra fiscal nova. Né? Então, Hudson, esse é um dos aspectos que me intriga, né? Como é que esse pessoal, né, está defendendo, vindo, aplicando dinheiro, sabendo que aqui todo dia pode acontecer alguma coisa, né? Deixa eu super. Opa! Né? Recentemente, né, a gente viu essa questão aí dos combustíveis, né? Se você tem uma regra, né, a lei da responsabilidade fiscal, que é algo fundamental. Então, assim, vamos mudar, é isso? Então, não dá para cada meia hora, para cada mês, a gente ficar mudando as regras. Isso traz essa segurança jurídica e afugenta, né, os investidores. Muitas vezes eu falo para os meus alunos: olha, pessoal, não é só uma questão de você ter regras para impedir que o investidor estrangeiro saia, né, aquele que a gente chama de quarentena. Não é isso. O problema é que, se você tem segurança jurídica, o investidor estrangeiro ele também fica com medo de vir, porque ele pode ser penalizado por uma dessas alterações.
né? O país tem muito isso, a própria questão da reforma da Previdência. Eu já poderia estar aposentado, mas a última reforma me estendeu aí mais algum tempo. Então, né, viver, né, esses solavancos é algo que afugenta o investidor, né? Isso é natural. Agora, para terminar, Alexandre, um ponto que eu acho que é relevante aqui, que a gente fala de taxa de juros no Brasil, você está falando do carry trade, a taxa de juros alta. Tudo isso não é uma explicação para a nossa taxa de juros ser tão alta, não? Tem dois pontos bem importantes aqui, Hudson, que eu queria comentar aqui com os que estão nos assistindo. Primeiro tem a ver com uma definição teórica, que é o que a gente chama de taxa de juro neutra. A taxa de juros neutra, supostamente, é aquela que deixa a inflação ali na meta, né? Então, nem para cá, nem para lá. Se as minhas contas estiverem corretas, há 3, 4 anos atrás, a taxa de juros neutra no Brasil era em torno de 3, 3,5, uma vontade de 4. Diria para você que hoje essa taxa de juros neutra deve estar em 7. Então, esse é um primeiro ponto. A taxa de Juro juros real. neutra, a taxa de juros neutra. Neutra. Lá nos Estados Unidos, a taxa de juros neutra também está subindo. O outro aspecto é que o país, diante de todos esses problemas fiscais, ele demanda uma taxa de juros maior para a gente financiar esse déficit. Verdade. E o que a gente está fazendo hoje? Né? Pegamos dinheiro emprestado, o Tesouro pega dinheiro emprestado, o IPCA mais 7,5, chegou a 8. Nós voltamos lá para Dilma, porque na Dilma era IPCA mais 7,5. Olha o Cristo aí. Exatamente. Quando era Dilma, era IPCA mais 7,5. Entrou o Temer, regra fiscal, era o teto dos gastos. Entrou o Bolsonaro, fizemos uma reforma da Previdência. Nós saímos de IPCA mais 7,5 para IPCA mais 3,5. E agora nós voltamos para IPCA mais 7, 7,5. Então vejam que as coisas, elas voltam, elas retornam. Essa taxa de juro alta, ela é impensável. A gente falou no início aqui da conversa, 1 trilhão por ano. É muito dinheiro para a gente financiar, né, essa falta, né, de compromisso. A carga tributária é muito alta, não dá para fazer mais ajuste por carga tributária. A gente brincou aqui que jogamos fora a curva de Laffer. O ajuste tem que ser feito por corte de gasto, por reformas. Quem tem disposição política para fazê-lo? É muito difícil, também conversamos sobre isso. Então, é uma situação muito desafiadora que o país está vivendo num mundo que está, né, diante, né, de um choque de petróleo que nos faz, né, ficar, né, com muitas interrogações. É extremamente desafiador. Então, o que a gente precisa é dar boas sinalizações. Não precisamos fazer o ajuste uma vez, mas a gente precisa sinalizar. Então, olha, está meio negativo, vamos passar para meio positivo. Aí daqui a pouco a gente passa para um positivo. Né? Vamos lá, e entrega. Porque não adianta, se você olhar, o que acontece com o arcabouço fiscal do Haddad? Né? Eu brinco muito lá com os meus alunos. Regra fiscal é muito importante. Só que regra fiscal, todo mundo tem que entender. Se você tem que fazer curso, tem que ir lá para a Sorbonne para entender. A regra fiscal do Haddad, que chama-se arcabouço, você tem, né? Olha, tem uma banda, você pode vir para cá, 0,25, 0,25 aqui, mas tem essa exceção. Não, mas e se acontecer isso? Não, mas aí a gente bota na exceção também. Mas isso aqui, não, mas isso aqui não pode ser exceção. A regra fiscal anterior, que era o teto dos gastos, era simples. Gastei 100. A inflação foi 5, então eu posso gastar 105. Simples. Que nem na sua casa. Agora, o país, né, vivemos uma democracia, quem entra no governo pode decidir como quer governar. E o presidente Lula, com o seu ministro Haddad, tomou essa decisão, vamos dar a regra. Eu me lembro que na época da discussão lá do arcabouço, eles falavam, não, essa regra é uma regra muito assemelhada ao que de mais moderno existe em termos fiscais no mundo. Né? A gente não conseguiu entregar o arcabouço em nenhum momento, e provavelmente esse ano também
teremos dificuldade. Meu Deus do céu. Alexandre, infelizmente, nosso horário terminou, meu cara. Conversa, como sempre, ótima. Se deixar, aí mais uma hora de conversa aqui. Meu caro, Muito obrigado muito, pelo muito convite. obrigado, meu. A conversa foi ótima, hein? Mais vezes aqui, hein? Sempre que precisar, estarei aqui. Obrigado, meu caro. Gente, mais um episódio de Investimento Aberto, hoje com Alexandre Espírito Santo. Imperdível. Abraço!